Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia pra você aí, não sei se é dia que você tá vendo, mas pra gente, ó, a gente tá tomando um cafezinho da manhã aqui, se preparando pro momento tão esperado. Ai, eu sei que vocês estavam muito curiosos pra esse momento de mostrar aí o 3D da casa, vocês realmente verem essa carinha que a gente tanto tá falando, tanto comenta, e eu sei, chegou o momento de mostrar pra vocês. A gente vai terminar o café aqui e depois a gente já vai lá pro terreno com o arquiteto pra ele falar um pouquinho sobre o que ele pensou, como ele pensou. É claro, vocês já viram aí no último vídeo as Estão plantas... todos curiosos, né? No último vídeo. Vocês viram as plantas baixas, né, por enquanto. Mas não deu pra imaginar tanto, assim. Não, porque ali era só a distribuição dos ambientes, né, a arquitetura em si, a carinha, os materiais. Vocês viram, mas vocês não conseguiram ter uma noção da arquitetura. Então é isso que a gente vai fazer hoje, mostrar finalmente pra vocês. Eu acho que eles estão bem curiosos, né? Com certeza. O que vocês pensam? Igual você falou lá no primeiro vídeo, foi o primeiro vídeo? Que o pessoal vai chocar com essa arquitetura. O povo vai chocar geral. É bem diferente. Bom, a gente acha diferente pelo menos. Talvez você já tenha visto em algum lugar, mas não é muito comum, né? Então eu acho que vai ser super legal mostrar pra vocês também esse processo todo de a gente construindo. Vai ser um desafio por aqui também e vai ser legal mostrar isso pra vocês. Agora chega de blá blá blá, vamos tomar um café aqui e daí depois vocês vão pra lá com a gente pra ver todos os detalhes. Tocou pro terreno. Tocou. E aqui então está o terreno para vocês que ainda não conhecem. Eu apresento para vocês esse espaço lindo e maravilhoso que vai ter a nossa casa. E eu sei que vocês estão aí com muita curiosidade para ver como que ficou essa casa, né? A gente não mostrou da última vez, mas chegou esse momento. Estou aqui então com o Luiz, que vocês conheceram da última vez. E agora vamos ver como que finalmente é essa arquitetura tão diferente que eu falei. E aí, gente, o que vocês acharam? Linda a casa, né? Um estilo bem diferente, como eu falei pra vocês. Nós temos esse estilo, né, bem específico aí. E a gente passou tudo isso pro Luiz, então, desse formato dessa casa diferentona. É um formato de celeiro. Tem essa pegada bem rústica, né, que é muito referência de tudo que a gente mostra hoje no canal. Bom, a gente foi em busca também de um arquiteto que conseguisse entender e traduzir toda essa nossa loucura que estava dentro da nossa cabeça. E o Luiz vai explicar um pouquinho pra vocês agora tudo que ele pensou na hora de desenhar essa casa, colocar ali todos os detalhes, planejar. Como a gente tinha conversado e explicado um pouco da planta no último episódio, aqui hoje vocês vão poder ver em loco como a gente conseguiu dispor a casa no terreno, com um maior aproveitamento dessa vista que a gente tem, que é maravilhosa, que foi um dos pontos de partida do projeto, e o estilo. O estilo arquitetônico veio de vocês, né? Partiu da ideia de ter o celeiro, que acabou fechando muito bem com a região que a gente está colocando a casa. Isso é super importante. A gente, quando faz um projeto, o projeto tem que ter alguma linha, alguma linguagem que remeta ao local que ele está inserido. Então, Canela e Gramado tem essa questão da rusticidade, do telhado e de uma arquitetura mais voltada para a serra. E é isso que vocês vão ver agora aqui no terreno e a gente vai poder mostrar para vocês um pouco disso. Um dos detalhes fortes aqui do terreno é que o desenho do terreno é diferente, né? Sim. Então isso teve que ser pensado na hora de fazer a casa também, né? O terreno ele não é um terreno padrão, né? Ele não é um terreno retangular, que seria o normal de todos os terrenos. Como o terreno de vocês é na parte mais alta do condomínio e existe um cul-de-sac aqui, que é esse... Para quem não sabe, essa área de manobra para os carros poderem fazer a volta, porque a rua não continua aqui. Então o formato da frente do terreno ele é um pouco irregular, né?
E além disso, a parte dos fundos do terreno, o terreno também abre atrás. Então, além de ter esse formato irregular na frente, ele tem um formato irregular nos fundos. Como a gente tem os recuos, que são exigências da prefeitura de 6 e 8 metros, a gente conseguiu deixar uma área muito grande de estacionamento aqui na frente, que era uma das coisas que a gente conversou, que era importante vocês terem um espaço para poder deixar os carros dentro. Sim, vai ter um espaço bem bom aqui na frente, além de espaço para estacionamento, que é a ideia ali, onde a gente também quer colocar alguns dormentes, assim, né, para fazer esse caminhozinho até uma área que a gente já vai explicar para colocar o carro. Também vai ter um espaço aqui para plantar alguma árvore, algumas plantas, também fazer um paisagismo legal aqui na área da frente da casa. Paisagismo. A ideia é privilegiar esse espaço, como vai ter um recuo bastante grande até chegar na casa, é privilegiar esse espaço com jardins. Sim. Porque esse também foi uma das ideias desde o começo, de integrar a natureza com o projeto. Então, em vários momentos, a gente criou espaços, inclusive o jardim secreto que vai ter no projeto. Daqui a pouco logo aparece o jardim secreto. Já estou dando spoiler aqui. E daí aqui na frente, como eu falei para vocês, vai ter então esse caminho de dormentes, tanto para parte da garagem, que daí vindo para cá, ó, nesse mais... Mostrar um pouquinho para vocês a entrada da casa aqui. Vai ficar mais ou menos aqui, né, Luiz? A parte da garagem? Isso. Aqui assim, a entrada. Aqui vão ter os dormentes, então. E daí vai ter uma... Vou me enfiar aqui no meio do mato. Acho que é mais ou menos aqui o pergolado, né? Mais ou menos aí. Bom, aqui daí a gente vai ter... O Luiz pensou em um pergolado, mas não é qualquer pergolado, é um pergolado bem diferente. As estruturas de sustentação do pergolado, que são as colunas, a gente tirou partido disso e aproveitou para fazer o estoque de lenha. Então, além de ter a função estrutural para sustentar o pergolado, que também vai ser revestido de madeira, aquela madeira um pouco mais rústica, né, que a ideia é colocar, a gente vai ter essas colunas com os nichos para guardar as lenhas. Isso ficou um detalhe bem especial e à medida que vocês vão usando, ele vai mudando. Sim. Então isso vai mudando a cara da casa também, né? Sim, ficou um aspecto muito legal ali na frente. Faz uma diferença gigante. Depois vocês vão conseguir entender. Vocês estão vendo aí nas imagens também. Até esse próprio pergolado também foi pensado para ter um pouco de verde nele. Então ele vai ser coberto com vidro. Mas a ideia é a gente... colocar umas plantas ali para crescer e se espalhar ali por cima daquele pergolado. Então é mais uma coisa verde aí na casa. Bom, saindo aqui do pergolado, indo um pouquinho pro lado, a gente tem a entrada principal da casa. Então aqui tem uma porta, mais ou menos por aqui. Mais ou menos por aqui. Tem a entrada principal da casa. E aí aqui... a gente vem pro cubo do escritório / estúdio / lavanderia. / oficina. / oficina. E esse cubo é muito legal porque ele também tem uma característica bem forte por fora, diferente, né? Por fora. O que a gente fez? Como a gente está trabalhando com a ideia de 3 volumes e 3 usos iguais, mas distintos de alguma forma, tem 2 coisas que a gente fez nesse volume que acaba tendo um destaque muito grande. A primeira delas é que a gente acabou revestindo por fora para criar uma fachada ventilada, que a gente chama, que é uma grade um pouco mais afastada da parede, que vai ser uma tela para a gente colocar uma trepadeira, um jasmim cheiroso, alguma planta que a gente ainda está definindo. E isso vai dar todo um verde para esse volume. E esse é o único volume que, se vocês prestarem atenção nas imagens, ele não tem telhado. Então ele é uma cobertura verde. E isso vai ser um detalhe super especial ali em cima, porque a gente vai conseguir ter um jardim suspenso, que vai ter a vista também da casa, quando o segundo piso dos 2 volumes vai ter vista para esse jardim. Definindo a nossa casa, vai ser um jardim encantado aqui, né? Dentro vai ter vários verdes espalhados, mas essa é a ideia. Eu quero que feche bem aqui a casa e predomine o verde mesmo, que a gente não tenha muita visão para as casas laterais, enfim, que a gente consiga ter uma certa privacidade com essas plantas, assim. E esse foi um dos pontos de partida do projeto. Foi uma das preocupações de vocês, né? A gente conseguir ter a casa com bastante privacidade. Como a gente já acaba tendo 2 casas em cada lado, a gente pensou muito nessa questão dos jardins para compor isso e a própria disposição das aberturas. Que a gente colocou de forma que tu tivesse mais vista
para a área interna e para os fundos, que é onde a gente tem essa vista aqui, que quando a gente chegar mais profundo, acho que vocês vão conseguir entender um pouco melhor. E a gente conseguir ter um uso mais íntimo, né, digamos assim, sem ter tanto contato com vizinhos. Bom, saindo daqui dessa parte do escritório, a gente vem então para uma segunda entrada que fica aqui na lateral. Aí eu já não sei mais me localizar, eu acho que é mais ou menos aqui. Acho que é mais um pouco. Um pouquinho mais aqui, talvez, né? É, mais ou menos aí. Aí, então aqui tem uma segunda entrada, então, que é uma outra porta que também dá acesso a essa oficina. Vai, ali dentro à disposição vocês vão entender depois que tem hall de entrada, tem um corredorzinho. Não dá spoiler, isso é depois. Oh. Mas aqui então fica uma segunda entrada, que também é para essa questão da privacidade, né? Ter ali... E essa questão de como isso vai funcionar vai ser... tá muito bem explicado na reunião que a gente fez com a planta. Agora, para vocês entenderem um pouquinho mais da estrutura, a gente segue aqui então. O revestimento todo da casa externo vai ser todo com uma carinha de madeira, assim. Então, ele além de ter esse formato, né, a estrutura em si, o formato arquitetônico em formato celeiro, também vai ter o revestimento externo em madeira. Não sei se é exatamente madeira, mas uma carinha de madeira. É, essa é a ideia. Aí vindo mais aqui pra frente é onde fica... A minha cozinha, aqueles. Onde ficam as aberturas principais, né? A grande vista, a parte aí Essa vista. do pé direito com a janela também. Então aqui a gente consegue ter uma visão melhor da arquitetura em si, porque eu acho que fica muito mais visível do que a parte lá de trás, né? A gente estava falando do pergolado do estacionamento. Então, se vocês conseguirem perceber isso, e eu acho que está bem visível no projeto, nos 3Ds que vocês têm acesso, a gente tem um pergolado na parte do carro lá, e a gente tem um pergolado nessa área aqui de trás. Então eles fazem um jogo, eles fazem um contraponto nas duas extremidades da casa. Até nisso ele pensou, gente, olha só. E a gente usou a mesma ideia de sustentação que tem lá na frente, onde a gente tem a parte dos nichos para as lenhas, nessa área do pergolado de trás. Então a gente consegue ter uma unidade do projeto nesse espaço. A gente tem outro grande atrativo nessa parte dos fundos, que aqui a gente tem um grande deck que faz a união dos dois volumes, que é o volume do loft, que fica nessa área que a gente está vendo, e é o volume da parte da casa principal, que é naquele lado ali. Então essas aberturas aqui todas, elas são aberturas enormes, mais ou menos uns 6 metros de largura. No loft aqui ele tem um pé direito duplo, então pega toda essa vista aqui. E ao mesmo tempo, né, Dani, a gente tem essa questão de não ter esse contato direto. Sim. Então a gente tem esse jardim que faz um pouco dessa separação dos dois volumes, que a gente já explicou na planta. E aqui a gente vai conseguir ter essa visão, até porque o terreno, se vocês conseguirem reparar no vídeo, ele tem ele abre bastante aqui atrás. Então ele tem uma amplitude aqui para os fundos que privilegia essa vista maravilhosa aqui. Sim. E aquela parte ali do jardim secreto também, eu tava pensando, a gente tava conversando depois que vai ser um lugar bom para meio que esconder as máquinas também da casa, né? A máquina de ar-condicionado, vai ser um cantinho ali meio estratégico, porque não vai ter grandes aberturas para ali, né? Na verdade, assim, ó, a gente sempre pensou, como a gente tirou partido do telhado, então praticamente o andar de cima da casa é o celeiro. Sim. A parte interna a gente tirou partido do desenho do celeiro para ter as estruturas e tudo. Então a ideia nunca foi em cima colocar um volume de caixa d'água, colocar um volume para quebrar esse telhado. Então a gente vai usar os espaços que sobram em cima, dentro do telhado, para não ter um volume de caixa d'água para fora, por exemplo, e esses espaços de baixo para botar o resto das máquinas de ar-condicionado que precisa para isso funcionar. Uma das coisas que a gente pensou desde o começo foi usar a parte de baixo do deck, que é onde a gente vai ter as cisternas, vai ter a casa de máquinas, vai ter outras coisas que vão fazer com que a casa seja realmente sustentável. E já que o Luiz falou um pouquinho dessa parte aqui do deck, como vocês podem ver, essa área aqui onde vai ficar a piscina, qual é o tamanho da piscina mesmo? É 6. A piscina tem mais ou menos 6 por 3. E daí aqui,
nessa parte tem o desnível do terreno, né? Então a gente vai aproveitar, não vai ficar bem em balanço, né? A piscina não vai uma chegar parte a ficar... dela. Então vai ficar uma parte da piscina em balanço, porém a gente vai aproveitar essa área embaixo do deck para fazer, de um lado, um depósito. A gente precisa de depósito, né? A gente tem muita coisa para guardar. Sempre tem. E eu acho que vai ter um espaço super bom ali pra gente conseguir organizar, deixar tudo em ordem também. E de fácil acesso, porque daí é só fazer uma escadinha aqui do lado, né? E a gente já tem acesso por uma portinha lateral. E do outro lado, a gente aproveitar esse outro espaço também para colocar as máquinas, daí cisterna, as máquinas da própria piscina mesmo, enfim, o que a gente vê que consegue trabalhar ali dentro, né? Mas vão ficar 2 espaços super bem aproveitados e não vai dar pra ver nada, assim, só vai ter lá pra frente, vai ter um revestimento que a gente quer colocar, daí com pedra natural, a gente ainda vai ver. Mas a parte aqui de cima vai ser toda em deck, então vai ter uma grande área aqui pra gente aproveitar também, né? E mais ou menos a questão dos materiais nos 3Ds que a gente tá agora, graças a Deus, podendo divulgar, que foi a gente estava conversando na última vez, a gente tá com isso querendo mostrar há quanto tempo, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Então, dá para ver a disposição dos materiais, mais ou menos aonde a gente pensou em botar cada coisa. Lógico que ainda a escolha do material ainda vocês vão acabar fazendo agora no processo de construção, e isso também acho que vai ser legal para mostrar para o pessoal como funciona isso, né? Sim. A gente vai sentindo, né, também, à medida que a gente... Sim, à medida que vai fazendo é bom ter esse tempo para poder ver essas coisas. E o legal é que como a casa tem todo esse sistema de construção mais sustentável e pré-fabricado, que vai ser toda em steel, por isso o nome de casa de aço, as pessoas vão poder acompanhar isso. E isso eu acho muito bacana, porque ainda é muito pouco divulgado e é um sistema muito racional de construção, um sistema muito ágil de fazer as coisas. Então eu acho que isso vai desmistificar muita coisa e vai fazer com que as pessoas também percam o medo e vejam que o sistema realmente funciona. Que bom que vocês estão fazendo isso. Legal, e o bom aqui dos vídeos é que vocês vão conseguir ver mesmo cada etapa em evolução, né? A casa, vocês não vão ver ela pronta direto e a gente vai mostrar, foi feito isso, 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 isso e aquilo. Não, a gente vai mostrar acontecendo mesmo. Então vocês vão conseguir ver cada detalhe interno ali da construção, da parede, dos revestimentos, da escolha desses revestimentos. Muita coisa, muita coisa. De todas as empresas, parceiros que vão fazer parte dessa construção também, e vocês vão conseguir entender melhor como que tudo isso funciona. Para no momento que vocês decidirem aí fazer uma construção igual, usando o mesmo método construtivo, vocês já terem uma noção de quais profissionais vocês devem procurar, quais são necessários, o que você tem que fazer antes de fato começar a construção, né? Porque esse tipo de construção, né, esse método, ele é, como eu falei para vocês, ele é muito mais planejado, então tem um processo muito maior antes da execução. Então chega no momento da execução, acaba sendo muito rápido, né, Luiz? Além de ser muito rápido, é muito racional, porque como praticamente tudo é feito em fábricas, Sim. Então praticamente só tem a montagem aqui. Então esse processo todo que vai ser acompanhado, e isso que vai ser o legal, vai ser esse acompanhamento. Hoje a gente está dando um pequeno briefing aqui de mais ou menos como vai ser a casa, aqui no terreno, que a gente pôde mostrar também para o pessoal, e eu acho legal porque agora vai vir a etapa de ajeitar o terreno, fazer a ligação de água, de luz, que vocês já estão passando por essa parte burocrática que tem que chegar antes. Sim. Depois tem a fundação, tem que fazer todo o resto de infraestrutura até a gente começar a ver a casa sair do chão. Resumindo, o Luiz vai estar aqui quase todos os dias nas gravações. Vocês vão ver a cara dele e falar assim: Luiz Maldani. Eu? Vai dar muito pitaco na obra, igual tava dando lá na dele. Ele tava lá na obra dele, não, faz assim, ó. Agora faz assim, agora faz assim. Eu quero ver se aqui ele vai vir aqui fazer também. Tu sabe que eu acho legal isso que vocês estão fazendo, e que bom que eu posso participar disso com vocês, porque as pessoas vão ver que tem muita coisa que não dá problema nenhum, e tem alguns ajustes que é normal acontecer em qualquer situação, em qualquer obra. A ideia é que não aconteça, né? A ideia é que venha tudo casadinho e que só seja
Redondo. tudo 100%. Mas se acontecer alguma coisa, também vai ser legal, para a pessoa também ver que Que é normal. tem e não, além de ser normal, que tem como contornar, Sim. que se consegue fazer mesmo com alguma diversidade, né? Sim. Sim. Mas o quanto é importante também ter esse olhar e esse acompanhamento Sim, do arquiteto, sim. do engenheiro, enfim, alguém que fez o projeto, que entende do que está acontecendo ali, para não ser só uma execução assim Aleatória, de qualquer aleatória, jeito. né? E vocês estão com uma equipe bem montadinha, Sim, né? Bastante parceiros legais sim. que vão estar junto com vocês aí nesse Sim. processo todo. Sim, vai ter bastante gente E- aqui cuidando dessa obra. É. E eu acho que a próxima vez a gente já vai ter alguma coisa mais Sim, algo mais já Já amanhã? acontecendo Amanhã. aqui. Amanhã. Plim. Plim. Mas que legal, gente. A gente tá muito feliz de poder mostrar aqui pra vocês um pouquinho do que vai acontecer. Para algumas pessoas é super difícil conseguir visualizar aqui nesse terreno vazio e cheio de mato, mas eu acho que com as imagens 3D vocês conseguiram ter um pouquinho da noção aí do que tá planejado para acontecer aqui. Então agora vocês vão começar a ver esse processo todo que o Luiz estava falando aí, de fazer a terraplanagem, de colocar os tapumes, de ligar água, ligar luz, fazer o o muro. barracão, fazer o muro de contenção. E a gente vai explicando tudo para vocês, por que elas estão sendo feitas, né? No que elas interferem aí na obra, enfim. A gente vai contar tudo isso para vocês à medida que forem acontecendo mesmo. E é isso. Agora fiquem aí com algumas imagens lindas desse espaço e mais imagens aí do 3D para vocês já conseguirem imaginar o que vai acontecer. Beijão! Beijo. Muito obrigado. Tchau. Tchau.